Olá, pessoal, bem-vindos a mais um No Ponto Podcast, o podcast que é feito e pensado para você. Eu sou Tânia Ossi. E eu sou a Vanessa Morales e eu tenho um pedido para vocês. Se inscrevam no nosso canal, curtam, compartilhem, ativem o sininho e siga a gente nas redes sociais. Lá a gente posta todas as novidades dos nossos convidados. É isso aí. E hoje a gente vai falar com o Dr. Alexandre, que é ortopedista, médico ortopedista em Lençóis e em Bauru. Ele vai falar sobre a carreira dele, sobre tudo que ele vem preparando e vai falar também sobre dor e medicina regenerativa, tá bom? Então, muito obrigada pela sua presença. Obrigado a vocês. Muito obrigada. Desculpe. Obrigado pela oportunidade de estar participando e poder colaborar para o canal cada vez mais crescer, trazendo informações aí de qualidade, com profissionais, cada um que tem seu destaque na sua área. E eu acredito que a cidade só tem a ganhar, a região só tem a ganhar com esse tipo de trabalho que vocês têm feito. Obrigada. Muito obrigado. Eu falo sempre que são os nossos convidados que engrandecem aqui o nosso programa. Tá? Com certeza. Doutor Alexandre, se apresenta para a gente, então fala um pouquinho do seu trabalho, da sua formação. Bom, bastante pessoas já me conhecem, eu sou o Alexandre, eu sou médico ortopedista e já tenho 20 anos de formado como médico e toda essa trajetória de 20 anos nunca parei de estudar, especializar, fiz residência médica, são 3 anos de residência médica em ortopedia e logo já fiz mais 1 ano de subespecialidade de cirurgia do joelho e aí vim embora para Lençóis. Hoje minha família, nós estamos em Lençóis há 14 anos já, e tem toda a história do meu pai também, ser ortopedista. Meu pai está mais de 40 anos aqui, se não me engano ele chegou aqui em 82 e aí nós estabelecemos a nossa vida aqui, né? E desde então não tenho parado de estudar, cada vez me especializando mais e sempre em cada período da nossa vida profissional nós vamos sentindo a necessidade do que fazer, do que agregar, né? Fora a ortopedia, nesse caminho também fiz medicina do trabalho, tem a parte de gestão também que eu trabalho dentro da Unimed, mas o foco principal, lógico, é a construção do meu consultório, da minha profissão individual. Esse sempre foi o objetivo, né? E dentro desse processo, eu comecei a ver a necessidade de cada vez melhorar o tratamento da ortopedia, porque a ortopedia ela é muito objetiva, né? Então, você tem a lesão, nós somos treinados a identificar lesões, e o tratamento é cirúrgico, não cirúrgico. E tudo bem, quando é cirúrgico é algo bem mais objetivo realmente, mas dentro desse tratamento cirúrgico você começa a observar, a perceber que nem sempre, às vezes, alguns casos evoluem da forma que a gente imagina, mesmo tendo feito a indicação correta, a técnica correta, e por que às vezes não melhora, né? E dentro dos tratamentos conservadores, que não cirúrgicos, dentro do aprendizado básico nosso, chega uma hora que é muito limitado. E aí você começa a ter um limbo de pacientes, eu digo que é em torno de 30% dos pacientes que você começa a não melhorar com nada. E nesse processo, eu tive um processo também meu de emagrecimento, que eu sempre tive um problema de obesidade. E dentro desse processo eu descobri a medicina esportiva, porque eu comecei a estudar muito sobre a atividade física que realmente vai acabar melhorando e seja dentro de um processo de emagrecimento ou seja de um processo de melhora de dor, de tratamento como por exemplo doenças como fibromialgia, que você não trata se realmente não tiver uma atividade física. E aí, qual a atividade física? Esse que todo mundo fala assim, olha, você tem que fazer atividade física. Os médicos, todo mundo fala isso. Exato. E geralmente a caminhada, a famosa caminhada. Não que a caminhada não seja importante, ela é muito importante. Porém, do ponto de vista cardiocirculatório. Se você não tem uma atividade física de esforço resistido, a musculação no caso, você é considerado sedentário do ponto de vista osteomuscular.
E aí, porque nesse processo meu de emagrecimento, a única coisa diferente que eu fiz de alguns outros processos que eu fiz, eu comecei com a musculação. E a musculação foi o que realmente eu vi que eu tive um emagrecimento de uma forma mais sustentável e mais duradoura. Nossa, aconteceu a mesma coisa comigo. Nós temos isso em comum. Vamos lá. Porque sem músculo a gente não é nada. Então, e aí foi gerando todo esse conhecimento, e existe hoje muita moda, né, de médico do esporte ligado a emagrecimento somente, melhora de performance, e aí tem todo aquele preconceito e ao mesmo tempo os holofotes para o uso de anabolizantes, para a parte estética, né? Sim. E eu comecei a ver dentro desse aprendizado, até mesmo com o aprendizado da parte hormonal, do anabolismo osteomuscular, que assim, muitos pacientes não estavam sendo beneficiados com o uso desses medicamentos, porque são medicamentos. Então, os esteroides anabolizantes, eles são medicamentos que, se você olhar na bula, a primeira indicação é melhora de massa muscular, melhora por exemplo, em anemias muito graves. Então, pacientes muito debilitados que têm a indicação desse uso de medicamento. E aí, dentro disso, eu comecei a ver que esses pacientes que você vai aplicando esse tipo de orientação vão melhorando a dor. E comecei a me chamar muita atenção em relação à parte da dor. Mas não só a dor tratada de forma clínica com medicação. Como eu tenho a minha base de formação cirúrgica, eu me interessei muito para a parte de intervenção em dor. Então, a dor mais bem focada no intervencionismo, que são as aplicações, as infiltrações, os bloqueios guiados por ultrassom ou mesmo por radioscopia. Radioscopia é aquele raio-x dinâmico que fica no hospital, no centro cirúrgico, que nós utilizamos para reduzir fraturas, né? E aí foi aonde eu fui fazer uma outra pós-graduação, porque a medicina esportiva é uma pós-graduação, né? Então, são 3 anos de cirurgia de ortopedia, 1 ano de joelho. Aí teve a pós-graduação também de medicina do trabalho. E então todos são subespecialidades, mas não como residência, mas como pós-graduação mesmo, que na realidade o principal objetivo das pós-graduações são melhorar a qualificação daqueles que já são especialistas, né? Certo. Hoje, infelizmente, dentro da medicina, com um número grande de médicos que tem surgido, muitos têm utilizado as pós-graduações como se tornar especialista, e não é muito bem assim. Ser especialista é muito além do que só uma pós-graduação, porque é muito diferente uma pós-graduação de uma residência médica. Bom, aí já é uma pauta para outra. Mas não pode parar. Mas não pode parar nunca de estudar, né? Não tem como. Aí já é uma pauta para como que a medicina está se desenrolando, como que é o futuro da medicina para os próximos médicos que têm formado, que também tem que se atentar nisso. Bom, aí dentro disso eu fiz uma pós-graduação em intervenção em dor, e dentro da parte de intervenção em dor, eu descobri também, aliás, eu já tinha contato, mas eu descobri que hoje é muito mais estudado e muito mais divulgada a parte de medicina regenerativa, né, que é a utilização dos ortobiológicos derivados do sangue, no caso ou aspirado de medula óssea, ou plasma rico em plaquetas, que é do sangue periférico, aspirado de gordura também. Então, e dentro disso, dentro desse contexto, não adianta só você colocar uma agulha no paciente, você só aplicar um medicamento ou tirar o sangue dele mesmo e aplicar. E é onde você vai, desde a parte da medicina esportiva, eu já comecei a tornar a minha avaliação como ortopedista de uma forma mais integrativa, onde você tem que estar junto com profissionais, não digo junto no mesmo local, que seria o ideal, que
que é uma das coisas... Uma equipe multidisciplinar. Que é uma das coisas que eu tenho objetivo em relação a isso, fazer um centro multidisciplinar para esse tipo de tratamento, mas você ter o contato e estar conversando com profissionais da área da educação física, da nutrição, psicologia, fisioterapia, outros médicos, cardiologistas, psiquiatras, porque tudo está integrado. Então, por exemplo, tem pacientes em comuns com alguns psiquiatras que muitas vezes a depressão dele estava envolvida de um homem, por exemplo, ou até mesmo uma mulher, com a parte hormonal. Certo. Então você entra com uma reposição, por exemplo, de testosterona para um homem de 50 anos que ele nunca teve problema de depressão e começa a ter, e às vezes uma das bases da causa, né, não que seja uma causa única, mas a falta de testosterona realmente acabou piorando o quadro do paciente, e você entra com uma reposição e o paciente vai melhorando, melhora de dor. Então, tudo isso veio desde daquela época que eu ficava olhando para aqueles pacientes que não melhoravam. Você vê, olha o que você está falando para gente, de um paciente que de repente procurou você, né, que é um médico ortopedista, porque ele estava com dor, né, e aí fazendo a investigação dele, o problema dele era hormonal. Então, nem Sim. adiantaria, né, fazer o tratamento pontual daquela dor que ele estava apresentando, porque... Hoje dentro da ortopedia, não só da ortopedia, mas da maioria das especialidades, eu vejo que no Brasil, culturalmente falando, a nossa alimentação, a cultura que a gente tem, hoje o maior problema que enche os consultórios dos médicos está ligado a sedentarismo e sobrepeso e obesidade. Uhum. Então hoje, na minha opinião, a pior doença que tem é o sedentarismo. E você chega num ponto para esses pacientes que você fala, olha, infelizmente era para ter sido lá no amor, mas vai ter que ser na dor, vai ter que mudar de vida, porque ele não melhora, ele realmente não melhora. Então hoje o número é alarmante de crianças com obesidade e sarcopenia. Sarcopenia é baixa massa muscular, é perda de massa muscular. Olha que coisa. Então você tem hoje criança. Desde a infância. As crianças já não fazem mais atividade física. Não, além de não fazer atividade física com alto percentual de gordura. E isso vem acumulando, você vai vindo, e assim, os adipócitos, né, as células de gordura, mesmo que nós emagrecemos, tem que ter um período muito longo se mantendo magro, porque o nosso corpo ele sempre tenta buscar o maior peso que você teve. Né? Pois é, eu aprendi. Maior percentual de gordura que você teve. Como é que chama? É o hipotálamo, né? Tô perdida. É o hipotálamo. Quando eu descobri... Hipófise. Quando eu descobri isso daí, eu falei assim, tá aí a culpa de eu não emagrecer. É a minha hipófise, entendeu? Mas tudo bem. A culpa, eu acho que é minha Ela mesmo. fica fazendo eu voltar lá, entendeu? É um bom argumento, mas eu sei que a culpa é toda minha mesmo. Não, mas isso que ele falou é verdade, agora falando sério. É verdade. Eu fui numa médica endocrinologista que ela falou exatamente isso pra mim. Ela falou, Tânia, porque eu passei por um processo de emagrecimento, ela falou, Tânia, mas pra você manter isso, vai um longo período, porque até você reprogramar a sua mente aí, porque o corpo fica buscando aquele peso que você tinha antes. Né? Mas é incrível, né? Porque quando a gente tá num processo, eu fiz já um processo de emagrecimento e consegui na época, depois eu perdi. A gente se sente muito melhor. Não, é outra vida. A vida e a gente volta a fazer as coisas erradas, né? Volta. E dentro principalmente quando eu fiz medicina esportiva, né, e comecei a lidar com esses pacientes, de uma certa forma para eu me policiar porque assim, a minha cabeça de gordo ela não muda. Eu costumo falar que hoje eu sou adestrado, né? E mesmo assim, às vezes eu escapo da coleira. Pois é. E a gente vê, às vezes, eu começo a voltar, faço um mês que todo final de semana eu tive um evento, beber alguma coisa. Você vê que seu corpo já modifica, ele já altera por completo, né? Então, eu tinha tido uns 3 processos de tentativa de emagrecer antes de quando eu fiz essa mudança minha, e sempre falhava porque a gente sempre acha que é um período, e não é uma mudança
total de estilo de vida. Nossa, tem que mudar Isso envolve tudo, né? convívio familiar, envolve amigos, é. onde você vê quem são amigos, quem não são, né? Você fala, não tem problema, toma um golinho. Você não vai beber nada. Então, eu falo que durante um bom tempo eu fiz um processo de enclausuramento. Eu não saía, não ia, não entrava nem em padaria. Pra não ter a chance mesmo. Porque a gente se sabota, né? Sabota. Se você entrar na padaria, você sente o cheiro, pra gente, um pão quentinho. Aí você fala, mas se eu comer só um pãozinho quentinho agora, eu trabalhei o dia inteiro. Eu mereço. É um pensamento que vem, né? É verdade, é aí que a gente se sabota mesmo, todos os dias, né? E aí vem todo esse conhecimento, buscar esses conhecimentos, não que longe de querer virar um nutricionista, eu não tenho nem tempo hábil dentro de mesmo as minhas consultas de dor geralmente são consultas mais separadas do consultório, que leva um maior tempo, né, de uma hora e pouco, né, e mesmo assim não tem tempo hábil de montar um cardápio, é extremamente complexo, porque você tem que dar a quantidade correta de micro e macronutrientes para aquela pessoa, para a composição corporal daquela pessoa e para a atividade que ela tem no dia a dia. Eu posso não montar o cardápio, mas eu tenho que ter essa consciência, os medicamentos, os suplementos que realmente vão ajudar e os alimentos que realmente vão atrapalhar muito. Então, principalmente dentro da medicina regenerativa, tem o que nós chamamos de preparo do solo. O que é isso? Quando você entra dentro de um programa meu de tratamento, e o programa ele tem alguns protocolos, mas não existe um protocolo formado, cada programa é feito de forma individual para cada paciente, mas o principal em comum é a mudança da alimentação, a mudança do sono, a mudança do metabolismo. Outra coisa muito importante, que ninguém dá atenção para isso, eu como ortopedista raiz lá atrás, falavam de desbiose intestinal, porque o intestino dá dor na coluna. Eu falava, mas que isso, não existe. E hoje eu tenho total convicção de que se você não muda no microbioma, no intestino do paciente, ele não melhora de dor às vezes. Então, assim, o intestino é o nosso segundo cérebro. Na realidade, ele tem maior número de neurônios do que o próprio cérebro, né? Então, cuidar do intestino hoje, o ortopedista, os médicos hoje, não só ortopedistas, mas que não se atentam com o microbioma do paciente, muitas vezes ele não vai conseguir tratar esse paciente, porque, por exemplo, você tem os alimentos que são altamente inflamatórios e às vezes esse paciente ele já tem um sobrepeso ou obesidade. Então, eu falo que ele é duplamente inflamado, porque quando você tem um percentual de gordura mais alto, nós somos inflamados 24 horas por dia. Né? Então, a gente é doente 24 horas por dia. E aí você realimenta sempre isso com alimentos que são altamente inflamatórios, que é basicamente o que a gente já conhece. Farinha branca, o lácteo, tem muita briga em relação ao lácteo, mas nós sabemos que a caseína, que é uma proteína do leite, ela muda toda a permeabilidade do intestino, com isso muda toda a flora intestinal. O açúcar e a bebida alcoólica. Hoje eu elenco assim, desses 4 aí, produtos que realmente inflamam muito. Você tira... Se tiver os 4 juntos, então, meu Deus do céu. Estou assustada, eu faço isso e é impressionante. Todo dia. É impressionante. Eu tenho pacientes hoje, principalmente pacientes com acima de 50 anos de idade, chegam com dor em várias coisas. Então, isso é muito importante. O paciente de dor crônica, ele vem com uma queixa, eu tenho uma dor na coluna cervical, eu tenho uma dor no ombro, eu tenho uma dor nas costas, eu também tenho uma dorzinha no joelho, tenho uma dor no quadril, e chega com dor em todo lugar. Em todo lugar. E aí ele vem com um monte de exames. Tem exames do ombro, tem o exame da coluna, do joelho, e todos têm alterações, às vezes não tão importantes, uma artrose, uma protusão discal na coluna, uma bursite leve. Às vezes até coisas normais da idade mesmo, né? É isso aí. Você respondeu. Isso daí. Aí fica a pergunta. Ele tem a doença em cada ponto
ou isso é decorrente da degeneração da idade. Entendi. Ou o que acontece? São doenças separadas ou está tudo dentro de um pacote? Geralmente está tudo dentro de um pacote. Então, quando a gente inicia os protocolos individuais de tratamento, eu costumo falar que a dor ela vai limpando. Então, ela tem dor em várias partes do corpo, você vai tratando no foco principal, aquela dor ali melhora, ele fala, nossa, mas eu comecei com uma dor em tal lugar. Aí não é que ele começou, ele já tinha aquela dor, só que o cérebro... A outra dor nem sentia, a outra dor disfarçava. É isso, né? Mesmo, o cérebro ele escuta a dor que grita mais alta. Pois é. E aí você vai limpando isso, e aí como que você trata esses pacientes se você não gera, se você não age nos fatores causadores principais, que é a meta-inflamação. O paciente é inflamado por inteiro. Então, você tem que mexer na alimentação, você tem que mexer na atividade física, você tem que atentar para o sono desse paciente. Então, tem alguns pacientes que começam esses protocolos de tratamento e só que às vezes eu geralmente, além de eu iniciar o processo com uma dieta padrão, né, só anti-inflamatória, falo que é uma dieta anti-inflamatória. Quando eu entrego para o paciente, eu falo, olha, essa dieta não é o objetivo só do seu emagrecimento, é desinflamar. Mas só quando você entra e a base da dieta é tirar a farinha branca, o açúcar, os lácteos e a bebida alcoólica. Ele volta 15 dias depois, geralmente 6 quilos, 5 quilos a menos na balança e praticamente com uma melhora de 70%, 80% da dor. E se sentindo muito melhor. Muito melhor. E assim, ele emagreceu 6 quilos? Não. Aquilo lá era só de retenção de processo inflamatório. Líquido de processo inflamatório. E aí tem até uma paciente minha esses dias veio brincar, falou assim, eu encontrei uma amiga que falou, nossa, como você emagreceu, tudo. Então, só esse início eu tenho pacientes perdendo 18 quilos, né? 20 quilos e entra mesmo na estrutura do tratamento. E nesse processo vai procurando um personal, uma academia, porque eu pego muito na tecla da musculação. Só que tem muitos pacientes que a gente tem que começar uma reabilitação mais leve, até dar condições de ir para uma musculação. Eu pego pacientes, às vezes, praticamente acamados, que vai da cadeira para a cama, do sofá para a cama. Não tem como você falar, vai lá fazer uma musculação, né? E isso é por falta de músculo, né? E aí começa com uma fisioterapia, por exemplo. Pode até ser, mas tem que ser voltada para ganho de força. Para ganho de força, principalmente, Entendi. Né? Então você inicia a reabilitação com ganho de força. E aí essa paciente, ela falou que essa amiga dela falou, nossa, mas o doutor Alexandre está trabalhando com emagrecimento porque você é a terceira paciente que eu vejo que emagreceu. Falou, não é que eu estou fazendo tratamento para dor, tudo, e dentro do tratamento eu preciso emagrecer. Então, e a hora que ela melhora e ela vê que ela melhorou da dor, muitos pacientes, antes de fazer o procedimento, ele faz esse preparo do solo. Eu tenho pacientes que eu nem faço mais procedimento de infiltrações, essas coisas, porque em 30 dias às vezes melhora. Melhora. A hora que ela vê que... e aí, vamos supor, teve um aniversário, alguma coisa, falou, doutor, comi um brigadeiro, parece que eu já voltei a sentir dor. E não é psicológico, não. Realmente tem pacientes... Acostuma mesmo, com aquela coisa. Quando você faz esse processo, então melhora a parte intestinal e a pessoa se sente menos irritada, às vezes, porque às vezes a gente está irritada... dentro desse processo eu tento tratar a desbiose. Geralmente eu faço um reset intestinal, onde eu entro com um antibiótico, glutamina em doses mais elevadas, só que para você tratar o intestino você tem que alterar a fonte da inflamação, que é a alimentação. Não adianta ficar dando probiótico. Não tem milagres. Não tem. E aí sim, daí você vai introduzindo probióticos, onde você vai, vamos dizer assim, transformando de novo com bactérias mais fisiológicas, com bactérias que
realmente deveriam estar e não estão. Essa parte da suplementação, até você falou da glutamina, o pessoal fala da glutamina, creatina, que são suplementos usados assim são os mais agora, os mais populares, vamos falar assim, né? Que são os mais populares. Todas as pessoas deveriam se suplementar a alimentação? Sim, suplementos alimentares que eu vejo que deveriam ser de forma compulsória. Isso. Devia estar na água, né? Devia estar lá para a gente usar diariamente. A creatina, na minha opinião, porque a creatina ela age tanto no músculo, 95% da creatina do nosso corpo ela está na musculatura esquelética e 5% está no cérebro. Então, assim, e hoje a gente sabe que principalmente no cérebro, ela está envolvida em grande parte da fisiologia em relação à cognição, memória, raciocínio, concentração. Então melhora muito isso. E a musculatura para você manter e te ajudar a ir ganhando massa muscular. Porque a gente perde, né? Não é depois dos 30, depois dos 20? A partir dos 30 anos... Então, a gente está perdendo massa muscular. Isso é muito interessante. Voltando só para a gente não perder a linha. Outro suplemento também que deveria ser compulsório, na minha opinião, o ômega 3, né, de boa qualidade, um ômega 3 de boa qualidade. São as cápsulas. Vitamina D, dependendo da idade, dependendo da característica de cada paciente, é aquela coisa. A gente tem que individualizar. Mas basicamente esses, né, de uso compulsório, vamos dizer assim. Ômega 3 tem vitamina diferença? C. Eu já ouvi falar que tem tipos de ômega 3, assim, tem, você tomar. Quer tomar coisa. Depende muito da filtragem dele, de como é feito, os conservantes que são usados. Então tem várias marcas que prestam muita atenção e realmente prezam pela qualidade dentro do processo que é feito ele. Mas a diferença então é qualidade, não é tipos de ômega 3. Não, você tem ômega 3, ômega 6, você tem vários ômegas, né? Cada um responsável por vários. Então, hoje em dia tem muita associação dessa gordura, vamos dizer assim, que cada um deles é responsável por parte do nosso metabolismo, né? Entendi. E o que acontece? Principalmente a partir dos 30 anos, lembrando que assim, na mulher, a prevenção de osteoporose ela deveria começar na adolescência. Verdade. Porque a prevenção de osteoporose é o quanto de massa óssea nós conseguimos acumular durante a nossa vida. Por que na mulher, principalmente? Porque após a menopausa, com você baixar o seu estradiol, que é um dos principais responsáveis hormônios dentro desse processo, você perde nos primeiros 3 anos ali após a menopausa, se você não tiver um cuidado em relação ao estilo de vida, massa muscular, percentual de gordura, então a alimentação, a reposição hormonal, que hoje a gente sabe que é muito mais benéfica do que os colaterais que elas podem dar. É lógico que isso tem que individualizar. Você tem uma perda de praticamente de 20% a 30% de massa óssea nesse período de 3 anos após a menopausa, né? Então, o que vai dizer o quão grave vai ser a sua perda de massa óssea é a quantidade de músculo que você tem e o quanto de osso você conseguiu acumular. Sim. E até os 25 anos, as nossas células musculares elas têm capacidade de se replicarem praticamente sozinhas. Gente, e isso assim, lembrando dentro de um contexto de uma pessoa saudável. Sim. Quando você envolve uma obesidade desde a infância, tudo isso que eu estou falando, você antecipa. Entendi, já piora. Entendeu? Você já começa a piorar antes dos 30 anos, porque 30 anos é mais ou menos, é lógico que isso vai variar de pessoa para pessoa, mas a partir dos 30 anos você já realmente aquela curva ascendente de massa muscular, você já entrou no platô. A partir dos 30 anos isso já começa a cair. Ai, que triste. Então a musculação deveria ser prescrição médica
Para todo mundo. Para todo mundo. Né? Tem gente que acha que a musculação é uma opção em querer fazer ou não, mas infelizmente é igual escovar dente, tomar banho. Mas olha uma dúvida que eu tive, inclusive, quando o meu filho era adolescente, e aí eu levei ele fazer uma consultoria para poder perder peso e ganhar a massa muscular e tal, tudo com acompanhamento. E aí foi dado para ele treinos de musculação, e ele tinha 14 para 15 anos. E eu fiquei com dúvida se poderia fazer ou não. Se ia ser benéfico. Se ia ser bom ou não para adolescente, porque é uma dúvida que a gente tem, porque antes falavam que não era legal, né? Que não podia. E aí, é claro, fui estudar, levei no médico, e ele fez musculação junto com o tratamento de perda de peso, e para ele foi muito bom. No entanto, ele vai na academia ainda, ele gosta. Ele mantém. Isso, ele mantém. Dentro da adolescência, aqui ele tá numa fase dos agora 15 para os também. 20 anos ali, mas ele mantém, porque foi muito bom. Sim. Então, é bom os pais de adolescentes, né, saberem que é recomendado. A partir dos 12 anos de idade... Dos 12 já? 12, 11. Depende, é lógico que precisa inicia de uma forma mais lúdica, né? Não é, sempre vou com jogar na academia ali e ele vai com porque a gente vê umas coisas aí em academia que é assustadora, né? Você vê uns menininhos querendo puxar uns pesos lá que você fala, meu Deus, o que tá fazendo essa criatura, né? E existe esse mito, né, de que atrapalha no crescimento. É um mito mesmo, né? É um mito. Na realidade, a musculação ela até ajuda porque você trabalha com contração e estiramento muscular. E esse movimento de contração vai agir principalmente no osso, melhorando a massa óssea, e o estiramento você vai agir nas placas de crescimento. Então, você, queira ou não, acaba estimulando a placa de crescimento. É igual, por exemplo, falar uma atividade que todo mundo sempre falou que é boa para o crescimento, a natação. Ela, queira ou não, ela faz algumas contrações musculares, estiramentos musculares que você vai estimular o crescimento, e a musculação é nesse sentido. Entendi. Então, o que atrapalha o crescimento muito é principalmente os atletas de alta performance de ginástica olímpica, principalmente, né? O atletismo, porque tem muito impacto no salto. Então, toda vez que você salta, você tem aquele impacto, e aí sim você gera uma compressão nas placas de crescimento, principalmente dos membros inferiores, e isso realmente atrapalha. Né? E aí e aí gera, principalmente nas mulheres, todo aquele retardo da puberdade por conta de alterações hormonais, o percentual de gordura, e aí sim você vai envolver e você vai atrapalhar no crescimento. Mas aí a gente está falando de alta performance. E aí tudo que é demais, né? Geralmente o atleta, o atleta geralmente ele tem uma expectativa de vida menor. Né? Todo mundo acha é esporte, mas não, porque ele ultrapassa os limites. Eu estava vendo o Oscar esses dias, o quanto ele tá ruim. Sim. Do basquete? Ele falou, ele deu uma entrevista, ele falou, eu não fico mais de 15 minutos em pé. Ele falou, não consigo, eu tenho que sentar. Né? Então, mas é porque, né? Aí envolve muita coisa também, a mudança, ele mudou o estilo de vida, ele teve um ganho de peso, sim. Né? Então, assim, se você é um atleta que mantém um estilo de vida saudável, você consegue ter uma qualidade de vida melhor. Sim. O problema é que para com tudo, né? Para com tudo. Para com tudo, engorda, e a maioria acontece isso, lógico que... Aí sai do 100 pro 0, né? Então eu vou fazer uma pergunta agora. Do 0 pro 100. Eu digo assim, do 100 porque ele fazia tudo. Ele fazia tudo. E de repente ele não faz mais nada. Tudo, né? Entendi. Eu vou fazer uma pergunta agora para ver se ainda dá tempo pra gente. Ó. Vamos lá. Meu Deus. Dá tempo, doutor? Tô pessoa tranquilo. Sub-50. Não, dá tempo da gente recuperar. Não virar atleta. O meu marido pôs uma nova categoria na minha idade. Agora é sub-50 que ele fala. Sub-50. Que ele está mais perto dos 50 do que dos 40. Então ele fala que dá tempo da gente se recuperar, fazer exercício e massa óssea. Então. Massa óssea, eu nunca imaginei que a gente construísse massa óssea. Para mim nasceu desse jeito Não, a gente... Lógico que dá tempo, sempre, por isso é uma das palavras que eu não gosto, que não tem nada para fazer. Eu sempre fui
Tanto é que a busca de tudo isso para agregar dentro do consultório, nunca gostei de falar, olha, eu não tenho o que fazer com você. Né? Sempre tem alguma coisa para ser feita. E ainda nós estamos na fase de melhorar, correr um pouquinho atrás do prejuízo, melhorar e prevenir. Mas hoje eu pego muitos pacientes que tem que correr para ficar ruim, tem que melhorar muito. Então, porque está muito ruim. Então, o mais importante, construa músculo. Músculo. Mesmo que esteja acima do peso, mais gordinho, vá na musculação. Olha, eu posso dar o meu relato, que você sabe que eu sei, eu estou acima do peso, eu sou. Mas assim, mudou minha vida, Cecília, minha personal, né, e amiga. Eu falo sempre assim, mudou minha vida. Eu era contra eu não gostava. Você era contra você fazer. Era contra eu fazer. Contra ir, né? Eu não gostava, e eu sempre fui muito atlética, não atleta, nunca fui atleta, mas atlética. Então eu fazia natação, eu fazia aqueles circuitos de academia, eu saía de uma para outra, sempre fiz, sempre. Participava das atividades na escola, mas eu nunca fiz musculação, nunca fiz, porque eu achava que entendeu? Eu tinha aquela ideia assim, não, mas eu tô gordinha, vou fazer musculação, eu preciso emagrecer, eu preciso ficar 1 hora na esteira. Então eu ia lá, eu ficava 1 hora na esteira, né, correndo e tentando correr, tentando fazer, e eu me desgastava, e depois que eu descobri os benefícios da musculação, eu falo pra todo mundo, eu falo, gente, façam musculação, sabe? Que é um negócio assim, muda a vida da gente, eu não tenho mais dor nenhuma. Eu tinha muita dor assim na lombar, assim, de lordose. Vai fortalecendo, né? Porque não, acaba as dores. E tal. Eu tinha dor em tudo, eu não dormia bem, sabe? Tudo. Eu comecei a fazer musculação, falei, nossa, é outro mundo. A musculação, infelizmente, não é opcional na vida nossa. Porque o que mantém o ser humano em pé contra a ação da gravidade é o músculo. E músculo, infelizmente, é a musculação. Infelizmente não. É assim, não dá para falar assim, não, eu vou fazer uma caminhada todo dia, eu vou ter força nas pernas. Não vai. Até você vai ter um coração, pouco, né? Você vai ter um coração, um pulmão muito bom, porém você não vai ter força nas pernas. Você, até pelo contrário, dependendo da intensidade da atividade aeróbica que você faz, você perde massa muscular. Né? Então, assim, você tem que ter os dois juntos. E por isso que é bom procurar sempre um profissional, gente. Tem que ser sempre um profissional. A gente vai fazer sozinho, não dá. É um investimento, é que assim, é investimento, mas é investimento. É investimento. Porque a gente não abre mão, às vezes, de um final de semana, de comilança, tudo. Churrascão, porque, gente, nós sabemos, hoje qualquer sentado num restaurante é mais caro que um personal. Nossa senhora, verdade. E passear no shopping, então? Vocês já foram passear no shopping ultimamente? Assim? Não, tô Nossa, sem tempo. Não tô falando de passear no shopping pra fazer compra, não. Tô falando de você ir de ir lá. no cinema. É só entrar no shopping. Só entrar, você fala, vou tomar um cafezinho, vou almoçar lá. Eu fiz isso parte do estacionamento que você paga. Chegou no final do dia, olhar pro meu marido e falava, gente, onde que a gente gastou tudo isso? Meu Deus, sabe? Num shopping. Então, e hoje um personal aí, vamos dizer, um personal que tem um valor diferenciado, você vai gastar aí R$600 por mês, R$400 por mês, dependendo. E vale muito a pena, porque você tá... É investimento. Se você encarar como gasto, se você encarar como custo... E medicamento também é bem caro, né? Pra gente poder depois remediar o estrago. É muito mais caro. É verdade. Se a gente fizer tudo direitinho, assim, vamos pôr uma pessoa que faz tudo direitinho, né? Regradinha e... Previne a dor, previne, por exemplo, lá na frente você ter que fazer uma cirurgia no joelho. Se você, durante a vida, cuidar, isso a gente está falando para os jovens, né, que podem cuidar para não ter. Assim, você, quando a gente fala em prevenção dentro da medicina, eu nunca coloco isso que você 100% vai ter de chance de não ter isso. Entendi. Na realidade, você reduz muito a possibilidade, sim, de você ter uma artrose de joelho, de quadril. Não só aí, a gente está falando da parte osteomuscular, que é a minha área, mas as artérias elas estão entupindo, o pâncreas está entrando em falência, então é tudo um sistema envolvido, né? Então, é que eu falo, por exemplo, diabetes. A maioria das vezes você descobre que é diabético
Quando você descobre que é diabético, você já está pré-diabético uns 3 anos antes. E aí eu vejo muito, você vai no médico, você é leigo, não sabe, e é pedido lá só a glicemia de jejum, por exemplo. Então, não tem como a gente se basear como que metabolicamente está só com uma glicemia de jejum. Como que está a hemoglobina glicada, como que está a insulina desse paciente. E interpretar o exame dele, não é olhar o valor de referência. Então, você tem a insulina lá, ela na valor de referência, vamos supor, vai de 3 a 23. Eu estou 21, eu estou bem porque eu estou abaixo dos 23. Não, você já passou ali, você está chegando no seu limite. Entendeu? E tem outras coisas que você observa junto, né? Assim, você está com 21 aqui, você está com uma colesterol aqui, você está com... até porque se você ou às vezes dá normal. Muitas vezes você pega, eu já peguei pacientes com obesidades muito mórbidas, acima de 130, 140 quilos, e você olha os exames, eles estão normais. Mas isso preocupa, porque o teu metabolismo está trabalhando, os seus órgãos eles estão trabalhando na potência máxima para poder dar normal. E a hora que começa a dar alterado, geralmente eles estão entrando em falência mesmo, né? Então eles já estão sofrendo todo... Já estão entregando. Então por isso que muitas vezes a cirurgia bariátrica, por exemplo, ela é uma cirurgia de salvação, às vezes. Porque ou o paciente realmente emagrece na força, ou ele vai acabar morrendo, né? Não tem... Deveria ser uma cirurgia de salvação. Aí é o custo-benefício, assim. Porque a cirurgia bariátrica, se queira ou não, você troca dependendo da técnica utilizada, né? Você troca uma doença por outra. Você troca a obesidade por uma doença de desnutrição. Sim. Você tem carência de vitaminas, sais minerais que, mesmo suplementando via oral, muitas vezes não dá certo. A gente tem muitos exemplos hoje, pessoas próximas que fizeram bariátrica e fala, se eu pudesse colocar meu estômago de volta, eu colocaria, porque o preço que eu paguei é muito grande, envolve a parte psicológica, tudo isso, né? Porque o paciente obeso já tem a doença de base da obesidade, eu falo que a doença minha de base ela é psiquiátrica. Então, se você já não trabalha a cabeça desse paciente antes, é complicado. Eu escutei sabe o Leandro Hassum? Sei. Que ele era, sim, né? E ele fez bariátrica e tal, e eu escutei uma entrevista dele falando assim, quando é que as pessoas vão entender que obesidade é doença? É doença. Eu sou obeso. Ele falou, hoje eu não estou obeso. Ele falou, mas eu sou. Eu sou obeso, e eu não posso esquecer nunca que eu sou obeso. Ele falou, porque se eu começar a fazer de novo as mesmas coisas que eu fazia antes, eu vou ficar de novo, ele fala. Uma entrevista dele que eu vi, eu acho que foi até no Jô, ele falando da musculação, que ele odeia personal, que o personal é a pior figura que ele tem, mas ele vai na academia todo dia porque ele encara que é um remédio. É como se ele abrisse um pote e tomasse um medicamento. Sim. Que ele sabe que se ele ficar... sem fazer... Porque quando você emagrece com musculação, você entende o porquê que tem que ter musculação, entendeu? E ninguém, por exemplo, você vai às vezes na musculação, você tem uma perda calórica ali de 350 calorias, por exemplo, né? Às vezes você nunca imaginou que você conseguiria, às vezes você fica 1 hora na esteira, dá isso. Só que é diferente, o gasto energético por isso que tem que associar os dois. O gasto energético do aeróbico, ele faz um pico e ele desce em questão de horas. A musculação, o anabolismo, o efeito anabólico, o gasto energético, dependendo da sua capacidade de treino, da fase que você está, você pode ficar até 48 horas tendo aquele gasto energético. Então, é o raciocínio do motor do carro, gente. O que gasta mais combustível, motor V8 ou motor 1000? Depende. O motor V8. Eu ia falar, depende de como você usa, eu não entendo nada de motor. O V8. Você compara o nosso músculo com o motor de um carro. O motor V8 ele gasta muito mais combustível. Então, quanto mais músculo você construir, mais você vai gastar energia. Entendi. Então, assim, e tudo isso, todo esse conhecimento, você abordar isso com o paciente para tratar dor.
Então é o que eu falo, a medicina regenerativa hoje eu tenho dentro do meu consultório equipamentos que não tem na região. Você coloca o laser, onda de choque, o campo eletromagnético de alta intensidade, o tratamento com os ortobiológicos, muita coisa. Só que nada disso adianta se o paciente não tem a mudança de estilo de vida dele. Doutora Alexandra, isso seria a volta do clínico geral? Porque o clínico geral foi uma figura que a gente não tem mais, né, hoje em dia, assim. Os médicos se especializaram. Mas na realidade, hoje a maior parte dos médicos são generalistas, né? Quando você vai se especializando, o que eu acho importante, o que está acontecendo? Os especialistas, eles estão vendo que eles não podem esquecer da base da aprendizagem deles, que é a clínica geral. Você integrar a outros sistemas, outros órgãos, o metabolismo como um todo. Entendeu? Então, assim, a pessoa tem que entender que uma pancada no dedo do pé gera uma reação sistêmica para poder curar uma fratura no dedinho do pé. Então, ele tem que entender que tudo está interligado, tudo. Sim. Hoje você não por mais que a medicina evolua, por mais que a medicina fique cada vez mais moderna, não substitui um estilo de vida saudável. Vou voltar na sua fala só para eu tirar uma dúvida. Quando você fala ortobiológico, o que é? São os derivados do sangue do próprio paciente. Do próprio paciente. Do próprio paciente. São as células do próprio paciente. Entendi. Como o plasma, por exemplo. E aí vem em forma de uma aplicação na dor. Isso. Seja na dor, seja de outras formas, local, regional. E esses equipamentos também, o laser, o campo eletromagnético, a onda de choque, também são terapias físicas, porém com efeito biológico, de você gerar um processo inflamatório, gerar estímulo ali naquele local onde são utilizados, para gerar fator de crescimento e a regeneração e a cicatrização daquele tecido, entendeu? Entendi. Então é você curar o próprio paciente curar o paciente com a própria célula. Doutor, existe um colágeno que faça algum benefício, traga algum benefício no sentido de joelho, dessa parte que a gente tá cuidando aqui, não? Porque se fala muito de tomar colágeno, né? Assim, porque o colágeno é um suplemento alimentar. Isso. Né? Ele é um nutracêutico que nós chamamos. Hoje, em termos de articulação, a gente tem visto que cada vez mais tem demonstrado que ele por si só ele não vai ter um efeito que realmente todo mundo imagina. Entendi. Ou da forma que é vendido. Então, na minha opinião, se a pessoa come errado, não treina, para mim tomar colágeno é jogar dinheiro fora. É diferente Pode ser um pouco então. E aí você tem um colágeno tipo 1, tipo 2. Tipo 1 é mais para pele, para cabelo, que daí faz, às vezes até porque assim, o efeito do colágeno em si não é só agir na articulação, ele age dentro do processo inflamatório, inclusive dentro do intestino. Então, esse efeito anti-inflamatório dele é muito mais importante do que ele cair na corrente sanguínea e ir lá no joelho. Não é muito bem assim que funciona. Entendi. Então, se ele não estiver dentro de um contexto que o paciente vive, na minha opinião, é desnecessário o uso dele. Entendeu? A gente toma, né, mulher, né? Toma colágeno achando que vai... Mas o colágeno tipo 1, eu vejo muito mais benefício para o uso da dermatologia, porque realmente do que o uso em si dentro da ortopedia. Né? Então eu utilizo sim, mas são para pacientes que realmente faz sentido eu prescrever uma medicação cara, porque é uma medicação cara. É tudo medicação caro. É um nutracêutico caro. Mesmo a creatina. São caros. São caros. De qualidade, né? Eles são caros. Então não é uma coisa que não adianta a gente falar, eu vou comprar ômega 3, eu vou comprar creatina, eu vou comprar tudo, mas eu vou continuar comendo tudo errado, eu vou fazer exercício. Não faz muito sempre sentido, no contexto, né? Exato. Tem que estar no integrativo ali. Legal.
E o que atrapalha muito também é a bebida alcoólica, né? Eu ia perguntar agora, essa questão de falar assim, eu faço musculação, depois eu vou lá e tomo uma cervejinha. Se acabou a musculação. É. O álcool não dá, assim, para quem realmente... Processo de emagrecimento e ganho de massa muscular, realmente não dá para ter o álcool junto. Você não consegue. Porque o álcool... Vou falar da parte osteomuscular. O álcool, além dos efeitos hepatotóxicos que ele geram, ele age na síntese de proteína. Então ele interfere na formação de massa muscular e, além disso, ele é miotóxico. Ele também ele destrói o músculo já existente. Então, dependendo da quantidade, e é muito difícil falar isso porque não existe dose segura para o álcool, não existe. Então nós sabemos que a partir de 200 ml de álcool já altera a síntese proteica, já interfere em vários sistemas nossos. Então não existe uma dose segura do álcool, mas dependendo da quantidade que você toma, você coloca ali 7 dias para trás, 7 dias para frente, e você prejudicou muito seu processo de emagrecimento e o ganho de massa muscular. Então a cervejinha liberada no fim de semana acabou com... Para quem tem esse objetivo, não. Entendi. Cerveja liberada todo final de semana é para quem já não tá tá nem aí com quem nada. Não tá nem aí já. Ou quem já tá muito bem, né? De repente. Mas vai ficar mal. Vai ficar mal, tá. Porque assim, o que é beber socialmente? Beber todo final de semana não é. Então, assim, beber socialmente é eventualmente, em algum evento ou outro, eu consumo bebida alcoólica. Mas se você tem um hábito de beber todo final de semana, já é um grau de alcoolismo. Entendeu? Entendi. Então, e muitas vezes quem bebe final de semana, bebo pouco. Mas o que é o pouco? Às vezes o pouco para a pessoa é tomar 10 long neck, uma garrafa de vinho. Isso é bastante, não é pouco não. Entendeu? Isso vai interferir. Para quem está dentro de um processo de emagrecimento, dependendo da jacada que você dá no final de semana, às vezes numa refeição é suficiente para você acabar com a sua dieta da semana inteira. Da semana toda. Por isso que muita gente não entende por que ela não emagrece. Se você pensar, por exemplo, que um pedaço de pizza tem 440 calorias, que jeito você vai emagrecer comendo 4 pedaços de pizza no final de semana? Nunca. Não vai. Não vai. E aí toma o álcool. O álcool, aí dentro do processo de emagrecimento, ele é altamente calórico, né? Ele é igual açúcar no nosso corpo. Entendi. Então você destrói músculo, não deixa formar músculo, e além disso vem a bomba calórica. Por isso que infelizmente, dentro do processo de emagrecimento não tem... Porque, gente, quem bebe, eu gosto de beber de vez em quando. Eu também adoro uma cervejinha. Vai tomar uma cerveja, aí toma cerveja sem álcool, não tem graça. Né? Não tem graça. Exato. Não tem graça. Eu falei ontem isso, numa conversa que eu tive. E aquela que tem menos caloria é mito também, se for pra tomar sem álcool, não bebe. Tem uma que falaram que tem menos calorias. Não, até agora tem sem glúten, né? Sem glúten, mas tem o álcool, né? Mas tem um álcool. É o álcool, né? E não é muita gente, o problema é o glúten, aí tira o glúten. Não, o problema é o álcool mesmo. É o álcool, álcool mesmo, né? Seja ele uísque, vinho. Lógico, tem as características individuais do álcool destilado, do fermentado, mas é álcool, né? E você vê como que passa as coisas pelo nosso preconceito, né? Aquele conceito que a gente já tem. E tem coisa que a gente não quer escutar, né? Você queria tomar uma cervejinha hoje? Porque, gente, é o seguinte, gente... Mas não é verdade? Não tem coisa que a gente não quer escutar, você como médico, assim. Porque tem paciente, você vai falar isso para um paciente para falar... Mas quando... O Alexandre está sendo muito radical. Não é ser radical. Depende do seu objetivo. Depende, é o que eu falo, gente. Eu falo, o nutricionista, vamos colocar um nutricionista, ele monta uma dieta dentro de um déficit calórico diário para você. Uhum. Déficit calórico diário, então vamos supor, para você perder, vou falar em números mais exatos, para você perder 1 kg de gordura, são 7.700 calorias aproximadamente. Então vamos supor que você foi muito bem, você está num déficit calórico muito bom, você não perde uma academia, você faz o aeróbico certinho. Então vamos dentro de um contexto que você está perdendo 1.100 calorias por dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Até domingo você perdeu 6.600 calorias. Tá? Aí vamos supor, nossa, eu tô
Porque só uma semana você voando. já melhora muito. Sim. Você fala, nossa, sente barriga negativa, tudo. tá tudo Aí você bem. acorda de manhã, domingo, hoje, vai tomar café na padaria. Aí vai na padaria, aí come um pão com presunto e queijo, toma nem o café preto, já mete um cappuccino no meio. Aí você vai no almoço, aí fala, não, vou lá no rancho da costela, vamos na rocinha. Meu, dependendo do que você comer durante o dia, é de 8 a 13 mil calorias. Aí Nossa. pronto, tudo foi- que você gastou, você comeu. Você Tá devendo ainda Cê- 7 mil. é. E para você comer 5 mil calorias, é assim no almoço. Se você comer uma parmegiana, que você tem ali o queijo, você tem o empanado, batata frita, e você toma um refrigerante, tudo, aquela brincadeira é 5 mil calorias. Nossa senhora, meu 4 Deus. mil calorias. Que dor no Desmarcando o coração. almoço de uma mentira, não marquei. É. A gente vai sair daqui com uma salada, Com certeza. né? Mas é lógico, tem um meio termo, depende da fase que você tá, né? Dentro do processo de emagrecimento, infelizmente, não tem dia de lixo. Sim, na história de lixo eu já Já Dependendo não do seu faço nutricionista, então, quem eu realmente eu acompanho até hoje, que até hoje nós trabalhamos juntos, nós somos sócios em Bauru, é o Márcio Magnani. Na época ele falava, ó, vou te dar um dia livre, tá? Ele falava assim, dia livre não é lixo. Dia livre você não pesa o alimento só, porque processo de emagrecimento tem isso também. é pesado. Pesar o alimento na balança é inegociável, não tem. Ah lá, olha, tá vendo? É Não faço isso, inegociável. não. Tem que pesar. Não, Tem que pesar. Pesa porque aí é onde você se adestra também, né? E aí você sabe o quanto que você está comendo. Por isso que o acompanhamento com o nutricionista pro resto da vida, gente. Mas quando eu fiz com o E Márcio aí, também, mudando. adoro, ele é excelente. Quando ele me deu os pesos que eu precisava comer, que eu podia comer e os alimentos, eu vou falar pra vocês, era muito mais do que eu Lógico. costumava comer. É. Só que era saudável, comida boa, comida de verdade. Porque eu como muito errado, muito mesmo. Então, você tá lá, tô trabalhando, aí eu como um salgado. Aí aquilo é o dia inteiro, já um só. Na hora que me deu fome, eu comi aquilo e acabou. Então, quando ele me mostrou o que eu poderia... Era muito mais do que eu comia muita comida. por dia. Porque comer entendeu? limpo é muita quantidade. Então era uma Verdade. quantidade Muita boa quantidade. de comida. Eu não ficava com fome, ficava feliz. Eu escutei uma tava vez tudo certo. um médico falando assim, ninguém engorda de comer arroz e feijão. Não. Né? Nossos Ele falou, avós. bate uma meu pratada avô de arroz e bate feijão. um pratão É. arroz e feijão. A gente só tinha... Mas só comia isso. É, não tinha o danoninho, não tinha o chocolate, não tinha o refrigerante. A minha Os avó antigos, o que, cozinhava que na eles banha comiam do muito de porco. manhã? Eu não sei os avós de vocês, mas Pão, pelo né? menos meus Acho que avós. eu vejo Não, mas muito assim, pão. é lógico, porque assim, muita gente fala assim, a minha família ela tem tendência a engordar. Na realidade, são Eu ia te maus perguntar hábitos. sobre isso depois. É, né? Porque São maus quer dizer hábitos, que a sua família já tem maus hábitos alimentares desde e é isso lá, aí. né? Essa parte genética, hereditária, ela vai participar de uma obesidade ali 2%, 1%, 3% dos que têm essa obesidade. Porque tem, né? Tem gente que come o que quiser, que não engorda também. Mas começa depois Umas dos 30 pessoas que a anos. gente tem raiva dessas pessoas. Mas tem essas pessoas não que a gente fala, tem a raiva, gente tem. pode observar, depois dos 30 anos elas começam a engordar. Ah, tá. E aí a gente começa a perder massa muscular também, né? Lógico que não é uma regra, né? Mas os mais antigos tinham muito costume de comer o que de manhã? Ovo. Muito ovo. Principalmente ovo quente, né? Ovo mole, com a gema mole. Ah, é verdade, meu pai fazia Meu isso. pai fazia Isso, mole, então assim, mas comia pão, tudo bem, mas quando você coloca o ovo no pão, você diminui o índice glicêmico. Sim. Não que Mas o pão era um pão diferente também, né? Que os nossos avós faziam. Tem sim, uma fermentação mais natural, diferente, Pão é um pão né? muito bom, né? Tem mas o ideal é você aquilo lá, né? Aquela frase que os nutricionistas gostam bastante de falar é descascar menos descascar mais e desembala menos, e né? abrir menos, né? Então a cultura nossa americana de drunk foods, esses lixo alimentar que a gente chama, é o que acabou. Olha, eu sempre achei que eu comesse bastante fruta. Eu achava que eu comia bastante fruta. Daí, meu nutricionista falou pra mim assim, olha, eu quero que você coloque 3 frutas durante o dia. Eu falei, fácil? Daí ele falou assim, não, mas 3 diferentes.
E todo dia 3. Ele falou, então você coloca uma fatia de manhã, abacaxi, né? Assim, uma tarde e uma mais pro fim do dia, assim. E aí eu vi E o tipo de fruta. E o tipo da fruta, né? Tipo faz da toda fruta. a diferença. Porque fruta, dependendo da fruta, ela é açúcar. Então, daí eu fui ver que, tipo assim, eu como muita fruta, nada. Eu comia sempre a mesma coisa. Tinha dia que eu nem comia, entendeu? Então hoje que eu me obrigo a comer assim, né? Já acordo de manhã, já como um mamãozinho, né? Depois da tarde eu já como uma pera. Assim, daí fui vendo e falando, nossa, é bem difícil, eu não como, fiquei não. com um hábito da dieta de... Eu gosto de comer ovo de manhã. Eu também. Me dá um dia Adoro. mais regular, assim. Eu fico com menos fome depois. É. Daí depois eu faço errado, igual eu falei pra vocês. Mas você começa bem. Mas eu começo bem comendo um ovo. E outra coisa que você aprende, principalmente com o Márcio, lógico, todos os nutricionistas falam muito do consumo de água, né? A água ela tem que ser medida o quanto você toma por dia. Então você pega. Fala assim, eu tomo muita água, mas muito quanto? Sei lá. Mais ou menos. Tem uma conta, né? Que ele mais fez. ou menos 40 ml por quilo. O meu dava muita água, era um galão. Você que faz musculação, tudo dá 50 ml por quilo por dia. Então você pega seu peso, multiplica por 50 ou 40, mais ou menos a quantidade de água. Ave Maria. É muita água. É muita água. Por quê? Porque aquilo ali é o que você precisa para sobreviver. Aí você fala, mas eu não tomo isso. Da onde que sai essa água? Vai tirar do alimento. Aí do alimento tira da onde? Do intestino. Do intestino. Como diz, eu vi o Paulo Musi falando. Você tá tomando água de cocô. Fica vivendo de água de cocô. Que é uma água inflamada. Para vocês hoje, por que fala, por exemplo, do intestino em relação à parte de artrose, dores na coluna, por exemplo, umas artroses isoladas na coluna? Tem muitos trabalhos mostrando, eles foram lá, fizeram uma biópsia daquele disco vertebral, daquele do osso da vértebra ou o osso do joelho, e naquele lugar onde tinha o início da doença, foi encontrado bactérias do próprio intestino do paciente. Olha. Então, a desbiose intestinal, ela tem que realmente, dentro da parte óssea muscular, ela tem que ser vista, ela tem que ser atentada. O ortopedista ele tem que ter essa consciência, porque muitas vezes o foco está no próprio intestino. Principalmente na coluna. Você coloca a coluna está aqui, o intestino está aqui. Gustavo, manda vir um galão para mim aqui, então, até o final da entrevista. Né? Que agora eu fiquei até com sede. Bom, e aí foi onde foi juntando tudo e hoje eu tenho dedicado, faço cirurgia, adoro cirurgia, mas eu sou bem criterioso em indicar em quais realmente pacientes que realmente precisam. Porque é muito importante, os pacientes que são meus pacientes, eles sabem muito bem que eu nunca ultrapasso a medicina tradicional, porque a medicina regenerativa, a intervenção em dor, tem que andar paralelo com a medicina tradicional. Ela não pode nunca se sobressair. Então, muitas vezes, por exemplo, os tratamentos de intervenção em dor ou regenerativo, você vai curar o paciente, você vai regenerar aquele tecido. Na maioria das vezes não. Você vai modular a dor, você melhora a qualidade de vida do paciente, só que muitas vezes eu falo, olha, dentro do conceito que a gente tem hoje da literatura, o tratamento é cirúrgico. Aqueles pacientes que não estão em condição cirúrgica, que não querem operar, não estão na hora de operar, por qualquer motivo, aí sim elas podem ser muito beneficiadas com a parte de intervenção em dor e medicina regenerativa. Mas os meus pacientes eu nunca indico antes do paciente saber o que ele tem e saber qual é o tratamento convencional. E muitas vezes, dentro desse processo, às vezes preparando o paciente para operar, o paciente fala, melhora, eu não quero operar, não, entendeu? Mas o que é cirúrgico é cirúrgico. E o que é tratamento conservador, muitas vezes era cirúrgico. Porém, dentro do contexto de algum paciente, você lança a mão, você recorre a essas terapias. Mas tem que andar junto com a medicina tradicional, né? Não pode nunca sobressair. Então, hoje, você acha que você mudou... Você não mudou totalmente, então você... Não, eu evoluí. Você evoluiu. Eu evoluí dentro dentro da ortopedia, dentro do que eu tento fazer e buscar cada vez mais melhorar os resultados dos tratamentos. Eu sinto não que eu mudei, foi uma evolução,
realmente foram os degraus a ser subidos aí, entendeu? Mais uma vez eu volto a falar, né, a importância de a gente não ter preconceitos, né? Se você tivesse tido preconceito de falar, não, eu não quero. Tem muita gente que tem. Principalmente dentro da medicina regenerativa, tem muita gente que vai falar que é charlatanismo. Não tem estudos suficientes. Aí, assim, não tem estudos ou você não está estudando, né? Porque se você abrir PubMed, Cochrane, as principais bibliotecas digitais internacionais, você vai ter muito estudo sobre medicina regenerativa, sobre tratamento com ortobiológicos, aspirado de medula óssea, plasma rico em plaquetas, e com um índice praticamente zero de complicação, porque é célula do próprio paciente. Não, faz muito sentido, né? Lógico. Se você... Eu não sou médica, nem... Eu, às vezes, estudo algumas coisas para poder trabalhar, então eu leio bastante, vejo, mas faz muito sentido esse contexto da medicina integrativa, assim, você tratar o paciente como um todo, né? Ela deveria ser assim. A base de formação nossa é assim, mas a gente tem uma base de formação e muitas vezes dentro da nossa formação está embutido a parte comercial. Então, por que não é interessante para as indústrias? Não estou fazendo aqui crítica, não estou sendo igual a alguns médicos que levantam a bandeira contra a indústria farmacêutica, muito pelo contrário, nós somos muito beneficiados por essas pesquisas, né? Se não fosse o dinheiro dos medicamentos que são vendidos, nós não teríamos pesquisas em muitas coisas, não teríamos descoberto muitas coisas, né? Principalmente no tratamento do câncer e tudo. Mas por que a medicina regenerativa não tem tanto holofote e tem muita crítica em cima? Porque é do próprio paciente, o custo, teoricamente, ele é baixo. Às vezes o custo mais alto de um tratamento, de um protocolo, está envolvido mais dentro por conta do custo das terapias físicas, do honorário do médico, mas a célula do paciente é de graça. É dele. Tá lá, entendeu? né? Tá lá. E não tem patente. Você não pode patentear, porque está no ambiente. É igual os nutracêuticos, né? Então os medicamentos fitoterápicos, você não tem uma patente em cima disso mesmo. A não ser que você coloque algum outro componente, mesmo assim é bem complicado. O ozônio, por exemplo, não tem patente. Pois é. O ozônio, você está no ambiente, né? Então você transforma, você enriquece o oxigênio em ozônio. Então isso não tem patente. Para que vai ter pesquisa? Você vai ter pesquisa para melhorar a qualidade da máquina que faz o ozônio, mas não tem interesse nenhum na indústria farmacêutica. Nós fizemos um sobre ozonioterapia da Pri. A Pri é muito boa, ela sabe muito. Priscila, um beijo. E o programa dela fez bastante sucesso e ela falou bem isso que você falou também. Ela falou, a base da ozonoterapia é isso que eu estou falando. Muita gente tem a ozonoterapia como se hoje fosse novo. Eu conheço ozônio há mais de 20 anos, porque na minha faculdade eu tinha um professor que ele tinha foi um dos primeiros que começou a fazer pesquisa com ozonoterapia, e ele enriquecia o soro fisiológico e nós jogávamos em cima das escaras do paciente, escara de decúbito, né, e forma aquelas feridas grandes, paciente acamado. E então eu conheço o ozônio, os benefícios do ozônio há mais de 20 anos. É que hoje popularizou muito, tem muita gente fazendo da forma que não deve ser feita. Então, assim, o ozônio ele é fantástico, mas não é para todo mundo, não é em qualquer situação. É que o charlatanismo existe em todo lugar. Sim. Né? Assim, tem profissionais sérios, como a gente estava falando aqui da Priscila, e tem profissionais também que... Eu tenho máquina de... Eu tenho, hoje, dentro do contexto de dor, eu tenho uma estrutura muito completa disso, né? Então, eu tenho o ozônio, eu tenho o centrífuga, eu tenho todo o aparato de terapias físicas, o laser, tudo isso... Só que é aquilo que a própria eu assisti alguns trechos da Priscila, ela batia muito nisso da alimentação, de mudar, porque senão não adianta, gente, não adianta. E tem que estar integrado. É mais uma coisa ali que se perde, né? Como ela falou, né? Se perde no mais, né?
fica fazendo ali, mas você não mudou, né? Então se perde no mais. Não adianta. E aí, às vezes, é muito chover no molhado. E você tem que sentir esse perfil de paciente. Eu sempre deixo muito claro, porque existe uma expectativa da família, né? Porque não são tratamentos baratos, não são tratamentos que são feitos por planos de saúde, né? Você não é todo mundo que tem o acesso. Sim. Então, assim, tá fazendo um investimento, às vezes o paciente ele tem que... Dor crônica, infelizmente o paciente ele vai ter trabalho. Ele que vai ter que trabalhar dentro da dor crônica. A dor é um conjunto de vários fatores que você tem que interferir em cada um deles para aí sim você ter um bom resultado. Então, muitas vezes, o paciente vai entrar num tratamento e eu falo, olha, seu tratamento é pelo menos uns 6 meses, de 3 a 6 meses. Então, os protocolos, eles vão variando de mês em mês, entendeu? Então, não tem como... E não tem protocolo. O protocolo é individual. É individual. É individual, é totalmente individual. Esse trabalho que eu faço é totalmente individual. O que você mais trata lá, assim, que tipo de dor? Tudo. Mas os campeões é dor lombar, dor na coluna, e por ter a subespecialidade de joelho também é o que tem mais procura, mas é muito variável, porque o paciente de dor crônica que procura um atendimento igual eu faço, geralmente são pacientes que já operaram várias vezes, às vezes, já passaram em vários especialistas, em vários médicos, em vários ortopedistas, reumatologistas e não sabe mais para onde ir, entendeu? Não aguenta mais. Não aguenta mais. E já estão jogando a toalha, já. E a hora que cai num médico, não estou falando só eu, mas um médico de dor crônica, um ortopedista mais integrativo, ele vai ter que aprender que 70% do sucesso do tratamento vai depender dele. Não tem como não depender, entendeu? Sim, ele tem que fazer a parte dele. Tem que fazer a parte dele, ele vai ter que trabalhar. Vai ter que trabalhar. Vai ter que se esforçar, mudar os hábitos. Eu falo isso, olha, infelizmente o meu tratamento ele não vai estar dentro de um pote. Não tem como. E aí você vai diminuindo os medicamentos. Então, tem muitos pacientes que chegam com 12 medicamentos, 8 medicamentos, e aí, durante o tratamento, fica com 1, 2 medicamentos, entendeu? Olha que maravilha. Pensou? Não, porque depois de uma idade a gente vai aumentando os comprimidos, né? A mão vai ficando pequena? A mão vai ficando pequena. Mas eu reluto um pouco em tomar os medicamentos, assim. Eu procuro tratar essa parte, assim, fazer por onde, que nem essa parte psicológica que a gente vai... Se você cair no profissional errado, você já sai de lá com um monte de medicamento para depressão, sim, ansiedade, que hoje a gente é ansioso, né? Sim. Mas até então existia uma parcela da população, bastante gente, né, que ia no médico e saía do médico sem uma receita, né? Até hoje. Ela falava, que médico é esse? Ele não me deu nada. Me deu um remedinho. Mandou eu tomar dipirona, que isso, né? Eu queria... Aí você vai, você examina, revira o paciente, aí fala, nossa, mas não fez nenhum raio-x, né? Não pediu nem um exame. Mas doutor, mas não... Fala, mas eu posso fazer o raio-x? Gente, isso aí é importante. A maioria dos médicos especialistas, muitas vezes, solicita os exames por conta do próprio paciente. Para dar uma tranquilidade. Para ele ficar tranquilizado. Deixa eu pedir, vai, que senão ele não vai e muitas vezes vai vir uma alteração que não é a causa da dor dele. Sim. Você pegar a hernia de disco, 50% da população mundial tem hernia de disco, mesmo sem ter dor. E sem dor. E aí vem com uma dor na coluna, você examina, você vê que a dor não é de uma hernia de disco, é uma dor, às vezes, de artrose de faceta, muscular, outras causas, mas tá a hernia de disco lá, e o paciente ele fica o negócio, você fala, ele tá pensando na hernia de disco, e nem não tá tendo sintoma da hernia de disco, entendeu? Então precisa ver, precisa palpar, né? E você ter uma hérnia de disco e não saber, por exemplo,
é ruim. 50% nós estamos em 5 aqui. Você pode colocar que 2 a 3 de nós tem hernia de disco e nem sabe. E nem sabe. Deus Eu não do sei, céu, por né? exemplo, se eu tenho. Não, vou ter que tirar um raio-x. Eu vou pedir um raio-x. Dá pra ver no raio-x? Deixa ter sintoma. Não, Você tem não que, tá nem sentindo. não, tem que mas fazer quer uma descobrir lá. ressonância, não tem jeito. É brincadeira. Você sabe que eu fiz um check-up recentemente. Quem procurar, acha. Quem Então, procurar. não, isso que eu ia procurar, falar. acha. Eu fiz um check-up recentemente, porque eu fui numa endocrinologista devido a minha. Eu tive que tirar tireoide, né? Há 2 anos atrás, então eu fui pra fazer acompanhamento e tal, e daí. Ela falou, olha, Dan, faz tempo que você não faz assim, um ultrassom de abdômen, então eu falei pra ela, nossa, eu nem lembro quando foi, acho que o último ultrassom que eu fiz foi quando meu filho nasceu, né? Quando eu tava grávida, né? Quando meu filho nasceu. Eu acho que eu nem sei se eu já fiz, eu falei pra ela, ultrassom de abdômen. Então vamos pedir, né, pra você, ultrassom de abdômen, tá bom. Aí eu fui lá, enquanto eu fazia o ultrassom, descobri uma pedra na vesícula, né? Descobri que eu tenho uma pequena, grande pedra na vesícula. Não sinto nada, graças a Deus, é por isso que eu nunca vi. Tem Mas muita assim, coisa que tá quieta. conversei com uma pessoa e a pessoa falou pra mim assim, você tem muita azia? Eu tenho muita azia. Daí ela falou assim, é a sua pedra na vesícula aí, certeza, tal. Daí eu cheguei no gastro, cheia da verdade, né? Falei, estou com muita azia porque eu estou com uma pedra na vesícula. Inclusive Bruno, meu primo, meu gastro, né? Ele falou pra mim e falou, Tânia, não tem nada a ver, né? Azia com pedra na vesícula. Eu falei, não. Ele falou, Daí eu falei, então eu realmente não Não, tenho minha amiga sintoma nenhum. falou, ela viu no Google. Então tem isso também, né? Esse conhecimento todo. Conhecimento não é. Essa informação toda que a gente tem, que muitas vezes é informação né? falsa, né? Ou é uma informação jogada de uma forma assim fragmentada, né? E a gente não tá vendo o contexto, que também atrapalha um pouco, né? A gente não É que hoje pedir a atenção de informação, profissional. né? A gente, informação ali, você pega o Dr. Google, né? Então você chega no médico já com o seu próprio diagnóstico. Olha, eu tenho Porque isso, você foi viu? pesquisar tratamento, antes, porque que era a dor. Você falou assim, tô com uma dor no ombro aqui, ó. Então, eu vi que pode ser isso, Eu acho que eu tô morrendo. Eu li que Quando fala que é só bursite é bom, mas tem gente que dor no ombro aí vê lá infarto, aí acha que tá infartando. já, doutora, eu tô infartando, certeza. Estou infartando. E mais preocupante do que hoje em dia, mais preocupante do que a própria informação jogada, né? Os próprios profissionais, né, que estão formando aí, realmente é muito preocupante. Eu tenho muita preocupação em relação a isso. Pois a quantidade não é a qualidade. Meu Deus, Hoje em dia dá também. medo de ficar doente. Dá medo, sim mesmo, que eu fico pensando. Mas você tem que buscar informação. Sim. É que eu falo, a gente realmente só cai em maus profissionais, isso não só dentro da medicina, de qualquer outra profissão, se você não pesquisou, se você não se informou, se você não pegou referência, tem que pegar, tem que ver se realmente aquele médico fez uma especialidade, se ele busca, porque perfeito nenhum de nós somos, né? Não tem 24 horas por dia o médico lutando contra o erro. Eu não sou perfeito, ninguém é perfeito. Sim. Só que você tem que minimizar as chances de dar problema, né? Sim, errar é humano, né? Qualquer um pode errar, mas realmente ver a referência, né? Ver. Tem que buscar referência, porque ver o que a pessoa se formou. hoje é uma enxurrada de... Só na nossa região nós temos umas 6 faculdades de medicina. Pois é. Então é muita gente formada. Ai, E meu Deus. muito trabalho feito na inteligência artificial. Muito site GPT se formando em medicina. Muito. Ai, meu Deus, que medo. Dá medo mesmo, né? A gente tá com 40, Vanessa, imagina. Eu sou sub-50. Então, daí, lá na frente a gente vai tratar com que médico, Senhor? Os médicos morrendo, os médicos bons que a gente conhece. Não, tem... Não, sempre tem. Tem quem tem a vocação e gosta de estudar. Não, eu tô acho que, brincando, claro que tem. essas Profissional pessoas, bom. elas vão buscar estudar mesmo. É isso que a gente falou. Vai ter que Tem buscar, que, porque- tem que ter a referência do profissional e ver as especialidades. Procurar, sim, indicação. Às vezes você é uma pessoa que você sabe que teve um bom resultado, não é? A gente vai pela indicação também. Sim, A indicação lógico. é importante, Pela a formação. história, a formação, A formação, principalmente. Porque realmente a maior parte hoje do que estão formando estão com
estão muito ruins. É porque é raso, né? Teve um dado que até foi apresentado na televisão que 80% dos médicos que estão formando não sabem nem medir pressão, né? E é verdade mesmo. E eu acho que não é só com a medicina que vai acontecer, é com muitas profissões, porque eu acho que é muito raso mesmo. Antes a gente tinha que estudar de um jeito diferente do que as pessoas estudam hoje. Sim, hoje você vai direcionando, mas isso, é diferente. Não. Então, é isso. Eu acho que tem toda essa evolução pro lado bom, positivo, e a gente tem que tomar cuidado que todo bônus tem um ônus. Os médicos, eles têm que se coçar, porque ou eles vão ficar muito bons, ou realmente vão ser Uber. Que acabou aquele negócio que o médico sai trabalhando, não tem mais. Não tem. Hoje na região já não tem mais plantão, os plantões estão diminuindo. Estão diminuindo. Hoje não é mais aquela profissão com a certeza que você sai ganhando dinheiro. Hoje já é uma realidade. O glamour, mas até pouco tempo atrás você saía, podia ter a formação que tivesse, você saía dando emprego, plantão, ganhando aí, você pode colocar seus 30 mil por mês, 40 mil por mês dando plantão. Acabou. Hoje nós temos fila de espera aí de mais de 200 médicos para dar plantão. Não tem mais plantão na região. Olha que bom. Então, ou você se especializa, sedimente um bom consultório, seja muito bom naquilo que você faz, muito dedicado, ou realmente vai virar Uber. Eu falo nunca vai ser uma má né? profissão. Nunca vai. Como dentista nunca deixou de ser uma profissão ruim, como advogado nunca deixou, como engenheiro nunca deixou. Nós vemos, eu tenho colegas extremamente bem-sucedidos dentro da área da odontologia, advocacia, engenharia, mas hoje quem vai regular o médico é o mercado, como os outros profissionais. Sim. Não é mais porque você não tinha médico. Hoje está sobrando médico. Principalmente no chão de fábrica, vamos dizer assim, na porta, no plantão. Então hoje, antigamente você formava, você tinha certeza que você saía da plantão e ter uma renda. Hoje não tem mais. Hoje, o dia inteiro, como eu trabalho na Unimed, tenho bastante contato, todo dia, doutor, não tem um plantão, olha, nossa, eu estou formado já 3, 4 meses, não consigo plantão. Não consegue. Não consegue. Então, aí às vezes tem que se sujeitar a ir para um lugar mais remoto, né? Mas o médico inteligente hoje, ele tem que fazer isso. Ele tem que ir para a oportunidade, né? Porque ele vai ter Goiás, que... Porque eu acredito que nos próximos 5 anos, a nossa região vai estar muito saturada. Na verdade, hoje o profissional inteligente ele tem que buscar onde as oportunidades estão. Porque aquela história, o sol... elas estão longe daqui. O sol tem espaço para todo mundo? Não tem. Não tem, tá muito lotada o negócio não aqui. Tem, não tem. Isso é físico. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, então não tem espaço para todo mundo. Entendi. Então a medicina, na minha opinião, ela vai ser igual a advocacia, igual a engenharia, ou você realmente se destaca e o especialista, aquele que resolve o problema de verdade, que tem uma formação muito sólida, esse cada vez vai ficar mais caro, cada vez vai ganhar mais dinheiro, e a maioria vai ser realmente, nós vamos ver médicos voltando para outras profissões ou fazendo outras coisas porque não conseguiram crescer dentro da área médica, porque não tem espaço para todo mundo. Porque o problema da saúde não é a falta de médico, é a falta da estrutura do sistema. Do sistema. Entendeu? Não é a falta de médico. Você pode ter certeza disso. E já está acontecendo isso hoje. Isso, Hoje. Hoje. Tá? Não é amanhã, daqui 10 anos, não. Hoje, nós aqui já temos uma fila de mais de 200 médicos para dar plantão, que não tem plantão. Que já está suprido. E muitos formam aí com uma dívida de 1 milhão, às vezes. Porque a faculdade é caríssima, né? Meu Deus do céu. Com FIES, Senhor, com tudo. FIES. E não está conseguindo pagar. Já está assim. Eu sei porque eu trabalho... Né? Eu estou dentro de... o Bruno Orsi, ele... A gente está junto lá, ele cuida da escala de plantão. Ele tem mais de 100 nomes para dar plantão. Meu Deus. E você conversa hoje com os médicos, porque, não tem aqui, eles iam se encaixando. E já está assim, gente, eu não estou conseguindo mais, eu não tenho mais plantão.
Então, plantões que pagavam, vamos supor, 1.712 horas, hoje está pagando R$1.000, entendeu? R$900, já está acontecendo isso hoje. Plantão aqui na região, aqui mesmo em Lençóis, já abaixando o valor. Então, aquela certeza de fazer medicina era uma certeza de não ser desempregado, já está acabando. Quando você escolheu medicina, foi por ver seu pai? Sim, lógico, a influencia muito. Acaba influenciando, não tem como. Não tem como, né? Não tem como. Eu falo, filho de médico ou ama e vai fazer, ou odeia e vai fazer outra coisa. Duas opções. Ou ver a vida que ele tem. É ver a vida, né? Depende de como você vê seu pai. Depende do olhar, né? Então, dependendo do quanto a quantidade de plantão que dá, como que é a qualidade de vida dele, né? Às vezes você opta não fazer. Meu sogro e minha sogra são médicos. E eles tiveram 3 filhos. Meu marido, no começo, talvez eu queira medicina, tal. Depois, rapidamente, ele já falou, não é pra mim. A irmã mais velha dele também sempre falou, não quero. Vejo meu pai, vejo minha mãe, não quero. E a mais nova, ao contrário, sabe? Desde assim, eu conheci ela novinha, a Thalita, sabe? E ela, pequenininha, ela já falava, eu vou ser médica. Sabe? A minha também. E ela é já sabe o que vai fazer hoje. A minha tem 14 anos, já sabe o que quer fazer, especialidade. Olha só. Já a Sofia, já buscou até onde que quer fazer. Olha. Mas e eu já estou falando na cabeça dela. E já vem essa... Vai ter que preparar. Hoje o médico não tiver integrado com inteligência artificial, né? Robótica, vai ser outro médico. Vai ser outro médico. E a telemedicina agora, né? Você faz uma consulta online, né? Online com a pessoa. Tem que ser bem específico, né? Porque bem complicado. Botar a mão no paciente ainda é insubstituível. Eu também acho, mas... Né? Muitas áreas da medicina vão deixar de existir, outras vão surgir. A gente vai ter muita transformação, a tecnologia vindo junto. Então, muita especialidade, uma hora ou outra, vai sendo substituída. Gente, a nossa geração pegou muita mudança, né? Pegou. Demais. Muita mudança. Porque a gente veio da época que discava o telefone, a gente decorava os números de todo mundo. Até agora que você fala, Siri, liga ela nunca entende, mas eu falo. A gente teve o Walkman, a gente escutava fita. Walkman. Gravador. Meu Deus do céu. Isso aí dá um programa, das coisas que a gente teve. Dá, que as crianças nem imaginam. Nem imaginam. Nem imaginam. Pra que serve? Meu Deus, eu fico impressionado também. Alexandre, quer contar mais alguma coisa? Não, eu acho que contei bastante já, né? Mas a gente podia ficar aqui, né? Escutando, debatendo. Claro. A gente podia fazer um com o Márcio também. Isso, junto. Pra gente integrar, chamar junto. Vamos chamar junto, Eu não vou conseguir olhar nos Márcio, você já está convidado. Eu vou fazer com o microfone alto aí. Inclusive, lá na clínica tem um espaço de podcast bem legal. Tem? Ele montou um espaço de podcast bem legal lá. Não tô sabendo. Que legal. Tá estruturando com câmera, essas coisas, mas é bem legal. Podcast também agora é a crista da onda, né? Todo mundo quer, mas porque é muito legal mesmo. É legal. É legal demais a gente poder legal porque a gente conversa, a gente aprende e é um bate-papo. Mais livre. É mais livre, né? Do que, por exemplo, uma entrevista. Eu não tenho técnica para fazer uma entrevista. Mas o bate-papo é gostoso, porque você vai tirando suas dúvidas, a sua dúvida pode ser a dúvida de quem está assistindo. Então é super legal. E onde que é a sua clínica, Alexandre? Conta para o pessoal. Bom, aqui em Lençóis, aqui na Avenida Ubirama, tem pretensões, né? Tem projeto de fazer um consultório novo. Legal. Mas vai ser nos próximos anos aí, né? E em Bauru também eu atendo na Clínica Máxima, junto com o Márcio Magnani. Mas acessando a rede social, lá tem o endereço, tem tudo certinho lá. Legal, bacana. Qual que é o seu arroba? Alexandre, eu esqueci saber. Arroba doutor Alexandre Ribeiro. Todo mundo que vem aqui não sabe decor, né? Arroba doutor Alexandre Ribeiro. Arroba doutor Alexandre Ribeiro. Vamos colocar na legenda do vídeo para todo mundo pesquisar. Nem você clica, já cai na central de agendamento e é direcionado para tudo certinho. Tudo certinho. Isso, então pesquisem lá. Alexandre, muito obrigada, foi ótimo. Eu que agradeço, foi muito ótimo. Informativo.
Espero que cada vez vocês façam mais sucesso. Obrigada por ter aceitado o convite. Assim que foi feito, e já faz tempo que a gente está tentando alinhar um horário para a gente conseguir fazer e deu certo. 1 ano, mais ou menos. Eu acho que faz... Foi pouco. Foi rápido. Então, um ano passa a gente, assim, ó. A gente já vai deixar Então, o próximo a gente já vai alinhando agora. Obrigada, viu? Obrigado vocês. Eu adorei a conversa, esclareci um monte de dúvida que eu tinha, aprendi umas coisas que eu nem imaginava, então acho que todo mundo vai aprender com a gente. Exato. Então, é isso, né, Tânia? É isso, muito obrigada. Então, obrigado pela audiência. A gente agradece todo mundo que assiste, curte, compartilha, comenta. Pode mandar dica lá no direct pra gente. A gente lê e adora, tá? Porque a gente também tá aprendendo. Então, obrigada a todo mundo. Obrigado de novo, Alexandre. Obrigado, Tânia. Eu que agradeço, por estar sempre aqui comigo. Então é isso. Até a próxima, pessoal. Tchau.